Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 10 de novembro e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Vou conversar com o prefeito da cidade de Magé, na Baixada Fluminense, Renato Cozzolino. Renato Cozzolino, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Há muito tempo que eu venho querendo conversar com você aqui no nosso Fala Baixada. Finalmente chegou o dia. Estou muito feliz e honrado com a sua presença aqui no nosso Fala Baixada, viu? Ô Mauro, muito boa noite a todos que estão aí em casa nos assistindo. Quero te agradecer muito por esse convite e estou pagando uma promessa que eu fiz de voltar aqui no Fala Baixada. Eu vim aqui há alguns anos atrás, naquela época ainda estava como deputado e agora poder retornar como prefeito, para mim é uma honra. Muito obrigado por esse convite. Fiquei nessa dívida contigo, mas hoje estou cumprindo. Você sabe o perfil do nosso Fala Baixada, às vezes ele leva um tom um pouco ácido, porque a gente ouve as reclamações dos moradores, o que nos entristece muito e muitas vezes revolta. E eu, agora, há poucos minutos, né, antes da gente entrar no ar, eu conversava e pude entender direito o teu jeito de gerenciar os negócios públicos de Magé. E aí eu começo a perceber que aquela revolta de alguns bairros, de vários bairros da cidade que você governa, é também a sua revolta. Porque você não é um estranho em Magé, você não veio de outro planeta, ou de outro, nem sequer de outra cidade, ou de cidades vizinhas. Você é nascido e tem a vida toda, você está com 30 anos de idade, é seguramente o prefeito mais jovem, um dos mais jovens do estado, e você tem a sua vida dedicada à cidade de Magé. Eu nasci no Hospital Municipal de Magé e para mim isso é um privilégio. Minha mãe poder ter o filho dela num hospital público, né, é sinal que realmente funcionava a maternidade naquela época. Hoje a gente está colocando tudo em ordem novamente, tem a Casa de Saúde Nossa Senhora da Piedade, onde nasceram milhares de magéenses, que hoje está apenas ruína, mas que a gente tem essa promessa aí, essa dívida com a população de Magé. Já estamos preparando aí todo o processo licitatório. Nós vamos entregar aquela unidade novinha em folha, onde eu tenho certeza que irão nascer milhares de magéenses. Mas, ô Mauro, eu posso aqui te afirmar, eu amo essa cidade, inclusive o lema da minha gestão é governando com amor, é amor ao povo de Magé, é amor ao município de Magé. E eu posso te dizer e te afirmar que eu conheço cada bairro do município de Magé. Eu conheço Magé na palma da minha mão. Então, aquele bairro que a gente ainda não chegou com uma força-tarefa da infraestrutura ou na área da saúde, educação, tenham a certeza que nós vamos chegar. Estou apenas 10 meses como prefeito, pegamos aí um município muito abandonado. Não gosto de ficar falando de nada para trás, gosto sempre de olhar para frente. E tenho certeza absoluta que irei entregar um município bem melhor daquele que eu peguei no início desse ano. Agora, você tocou num assunto super importante, essa Casa de Saúde, que desde o ex-governador Witzel, triste memória, né? Um governador que teve uma passagem desastrosa no comando, né, dos negócios públicos do Estado, ele esteve em Magé, na época o prefeito era o prefeito Tubarão, e assumiu lá um compromisso de resgatar, de estruturar a Casa de Saúde, devolver uma Casa de Saúde de verdade. Ele foi afastado, o Tubarão deixou o governo, você assumiu a prefeitura e lá esteve, por mais de uma vez, o governador Cláudio Castro, que era vice-governador. Não vamos esquecer que ela era da mesma chapa, são pessoas diferentes, evidentemente, lógico, mas da mesma, foi eleito junto com o governador Witzel. Ele refez a promessa, dessa vez, diretamente a você. Por que essa obra, ele falou que ia enviar os recursos para que a Casa de Saúde pudesse ser restaurada e botar para funcionar, e não aconteceu. O que houve? Na verdade, ele se comprometeu, teve comigo lá na Praça da Prefeitura. Cláudio Castro. Então, né, ele estava ainda como vice, né, se eu não me engano, no exercício. E agora, de fato, já é governador daqui do estado e ele fez esse compromisso não só comigo, mas com toda a população de Magé, que ele iria enviar o recurso para a gente terminar
a obra ali da Casa de Saúde Nossa Senhora da Piedade. Na verdade, começar a obra da Casa de Saúde Nossa Senhora da Piedade, porque praticamente não tem nada pronto ali. Então, eu posso dizer para as pessoas de Magé que ali a gente vai pegar ainda para fazer uns 90% daquela obra até o final. Uma reconstrução. Praticamente, uma reconstrução. Não é simplesmente, eu sei como funciona, não é simplesmente pegar e mandar a verba para mim e pronto, e acabou. A gente tem que apresentar todo um projeto, né? Passa lá pela Secretaria de Saúde do Governo do Estado, aí tem toda a equipe técnica que estuda o projeto, que faz algumas adequações e demorou sim aí alguns meses. Graças a Deus agora o projeto já foi aprovado. Vamos ter que trocar o nome de Casa de Saúde para Hospital Nossa Senhora da Piedade, mas que também para a gente não faz diferença nenhuma, a gente quer ver mesmo aquela unidade funcionando novamente. Então eu estou muito confiante que nos próximos meses aí, ou nos próximos dias, a gente retome aquelas obras ali e entregue o quanto antes para o povo de Magé. Um outro que eu imagino seja objeto de incômodo, e aí desde a época do secretário Carlos Alberto Chaves, que teve não sei se o senhor concorda, uma gestão eficiente, dedicado, infelizmente morreu por culpa do Covid, mesmo ele sendo um especialista na área, ele era pneumologista, né? O Dr. Chaves esteve muitas vezes contigo, né? Muitas. Em Magé, na secretaria, eu acho que, não sei lá em Magé, você podia confirmar isso. Ele teve uma dedicação em todos os municípios do nosso estado, a ponto de pegar o helicóptero da secretaria, ele próprio pilotava, que era piloto, né? Depois dele veio agora o Alexandre Kiep, que já foi da gestão do doutor Luizinho, deputado federal Luizinho, que foi secretário de Estado, continuou na gestão do doutor Chaves, depois agora, recentemente, assumiu a secretaria. É muito diferente o jeito de administrar a saúde do Alexandre Kiep do doutor Chaves? Na verdade, o Mauro, infelizmente eu não tive essa oportunidade de conviver muito com o Chaves. Sim. Mas eu posso assim afirmar, e para minha surpresa e felicidade, o Kiep, secretário de Saúde do Governo do Estado, já esteve presente em Magé esse ano por 2 vezes. Sim. Uma visitando uma unidade de saúde da família e uma outra visitando a Casa de Saúde Nossa Senhora da Piedade. Então, assim, eu não posso bem dizer que é diferente, porque eu não convivi muito com o Chaves, né? Naquele momento de pandemia, eu acho que todos os olhos estavam voltados à vacinação, mas eu tenho certeza absoluta que o Chaves fez o papel dele, quanto é que hoje os números estão lá embaixo. Isso tudo é o suor, foi o trabalho daquele homem que infelizmente hoje já não está mais entre nós, né? Lamento muito, mas eu tenho certeza absoluta que tudo que ele pôde fazer aí para vacinação, para combater, para frear a pandemia, ele fez. Vamos falar um pouco de Covid de Magé. Magé está numa situação geográfica em que faz divisa com a subida, né? Petrópolis, Teresópolis, Guapi e um pedaço do Duque de Caxias também. Caxias, o jeito de administrar do prefeito Washington Reis, muito diferente de outros prefeitos, toma decisões, não sei se equivocadas, assodadas ou não, mas toma decisão que não é um conjunto com os outros prefeitos. Só que o vírus não tem pátria, ele circula. Nesse ponto de vista, por esse prisma, tu acha que isso prejudicou o combate ao Covid-19 em Magé e nos outros municípios? Não, a gente teve muito lá pessoas perguntando por que Caxias já estava numa certa idade e a gente ainda estava numa outra idade. Nós seguimos rigorosamente o calendário nacional de imunização. Também não estou aqui para criticar o Washington, não estou aqui falando nem que ele errou, que ele acertou, mas houve sim, quando você tem uma cidade vizinha que adianta, né, a idade, os moradores ali começam a se perguntar por que Caxias está já nos 30 anos e Magé ainda está nos 40 anos. Mas, graças a Deus, eu acho que hoje a situação, não só de Magé, não só de Caxias, a situação do Estado, de uma maneira geral, já é muito mais controlada.
né? E, inclusive eu vi recentemente na televisão que teve uma queda, né? Teve uma queda de pessoas contaminadas, uma queda nas vítimas. Graças a Deus eu acho que a gente está chegando ao fim dessa pandemia que assolou aí Brasil afora, né? Então Magé está sob controle. Magé está sob controle. Eu queria aqui, ô Mauro, registrar só um dado aqui que eu acho bem importante. Nós instalamos lá em Piabetá, lá em Magé, né? Piabetá, distrito de Magé, a primeira tenda 24 horas de vacinação contra a Covid do Brasil. Nós procuramos aí, se existia alguma outra cidade, né, alguma outra capital que tivesse essa tenda de vacinação 24 horas, não existe. A única tenda 24 horas de vacinação contra a Covid é no município de Magé. Mas sábado, domingo, feriado direto? Sábado, domingo, feriado, chega lá 5 horas da manhã está aberto, 4 horas da manhã está aberto. Nós fizemos isso porque a gente estava identificando, Mauro, que muitos trabalhadores acordam de madrugada, 4, 5 da manhã para sair para trabalhar e quando retorna já encontra os postos praticamente todos fechados. Então, a nossa equipe lá da saúde, né? A Secretaria de Saúde tem uma equipe maravilhosa. Mandar um abraço aqui para o Henrique, que é o chefe que coordenou toda a vacinação. Graças a Deus, Magé foi um dos municípios do estado do Rio de Janeiro que foi referência no quesito vacinação. Sabe, prefeito, o senhor tocou num assunto muito significativo. Nesses últimos feriados de finados, onde o servidor público, né, tem um costume, o prefeito ou o governador decreta ponto facultativo, mas eu não conheço nenhum funcionário que, diante do ponto facultativo, que ele tem a faculdade de decidir se vai trabalhar ou não, se ele vai largar tudo, largar a praia, largar o passeio, largar a viagem, largar o churrasco para ir trabalhar. Não tem. Então enforca, que a gente chama de enforcar, né? Ou de sexta, aí só volta na quarta ou na terça e tal. O vírus não tem feriado. Então quando o senhor decide, né, e isso já foi lá atrás, né, lá com colocar uma tenda 24 horas, gente, aqui é um exemplo a ser seguido, né? Mas infelizmente não foi seguido. E felizmente, Magé continuou com esse projeto e deu resultado. Deu resultado. Nós não fechamos praticamente nada, Mauro. A cidade passou esse ano, lógico, em alerta por conta da pandemia que a gente ainda estava enfrentando, mas todos os comerciantes viram que, pelo menos da minha parte e da prefeitura, não houve sequer nenhuma pressão em cima deles. Sempre dialogando, não fizemos nenhum lockdown, não fizemos nenhuma barreira para poder entrar no município. Nós controlamos bem a situação, nós temos lá o Centro de Tratamento de Covid, que é em Santo Aleixo, inclusive o diretor Júnior vem fazendo um trabalho excepcional. Então, assim, eu posso afirmar para você que a tenda de vacinação 24 horas ajudou muito no combate ao Covid lá em Magé. Prefeito, qual é o ponto assim que mais ainda incomoda o senhor lá na gestão? Mauro, que o senhor ainda não conseguiu chegar. Sem sombra de dúvida, transporte público. Sem sombra de dúvida. Muito ruim. Muito ruim. O estado dos ônibus também são péssimos. O trem hoje só vai até a estação de Piabetá e antigamente chegava até a Raiz da Serra, só que a Supervia está fazendo uma obra lá no trilho há não sei quantos anos, também não entrega. Não acaba nunca. Não acaba nunca. Infelizmente, eu posso dizer que se tem uma área que a gente ainda não conseguiu acertar na minha gestão, foi o transporte público. Agora, são linhas municipais ou intermunicipais, prefeito? Tem das duas linhas, né? Sim. Tem das duas linhas. Mas eu acho que o maior problema está na linha municipal. É a empresa Trel? Empresa Trel, Iluminada, Machado, são 5 empresas de ônibus. O senhor já reuniu com os empresários várias vezes? Já conversei, cobro diariamente do meu secretário de transporte. É uma solução, porque as críticas chegam através das nossas redes sociais e nós estamos aqui, lógico, para ouvi-las. Eu aceito qualquer tipo de crítica, Mauro. Eu sou um prefeito assim que gosto de dialogar com a população, que gosta de estar presente nos bairros, de ver a situação de perto, mas, infelizmente, eu posso afirmar que o transporte público ainda é um calo no nosso calcanhar. O senhor acha que isso pode caminhar, essa recusa ou essa falta de direcionamento, de decisão dos empresários, pode caminhar para uma atitude mais radical por parte do governo municipal? Não vai caminhar se não solucionarem.
entramos no governo, pegamos o município de Magé, que estava muito abandonado, pagamento de funcionário em atraso, nós priorizamos algumas coisas, né? Colocar, por exemplo, o salário do servidor em dia, melhorar a saúde, estávamos com um sério problema no laboratório, nós não tínhamos um tomógrafo no município. Hoje nós temos lá um centro de imagem que eu inaugurei, tomografia 0 quilômetro, mamografia 0 quilômetro, ultrassonografia, nós estamos fazendo 11 tipos de exame de imagem diferentes. Então eu tive que priorizar algumas coisas. Conseguimos superar esse momento? Agora vamos avançar para a questão do transporte público. O senhor é bom ouvinte em relação à comunicação com a população. O senhor não sai da rua, né? Eu não saio da rua. Mas eu quero aqui falar, Mauro, eu tenho um quadro que eu faço, que é o Cafezinho com o Renato. Queria até te convidar um dia para você participar do Cafezinho com o Renato. Começa às 7 horas da manhã de terça-feira. Ontem, por exemplo, foi dia de Cafezinho com o Renato. E é bem bacana, porque eu simplesmente abro a live e eu deixo as pessoas solicitarem a participar comigo, aceito e elas começam a interagir, muitas das vezes reclamam, dão a demanda, né, fala crítica, às vezes, lógico, entra para elogiar, dizer que eu estou fazendo um bom serviço, mas isso que é bacana, Mauro. O prefeito tem que dialogar, tem que estar próximo do povo. E graças a Deus, a gente tem essa qualidade de estar próximo, de estar dentro do bairro, de estar ali vendo qual é a dificuldade, de estar solucionando, porque o que engorda são os olhos do dono. E nessas demandas endereçadas diretamente ao chefe do executivo, ao senhor lá, ela tem muitas ligadas ao transporte. Muitas. Acredito que hoje o maior problema do município de Magé seja o transporte público. Então é correto afirmar que os donos de empresas de ônibus não vão colocar em Magé o prefeito refém deles? Não, isso nunca vai existir na minha gestão isso. Nós vamos partir agora para uma decisão mais severa, inclusive eu venho cobrando isso do meu secretário de transporte e eles, se continuarem em Magé dessa forma, infelizmente não vão rodar com ônibus porque eu não vou permitir. Daquele jeito, daquele estado, nós não vamos mais permitir. O secretário é da sua confiança e, claro, todos são da sua confiança até que perca, né? Lógico. O Pablo vem fazendo um bom trabalho, ele é morador lá de Piabetá, conhece bem a situação de Piabetá e, assim, vem dialogando também diretamente com os proprietários dessas empresas, né? Só que eles falam do momento, da pandemia, que diminuiu o número de passageiros, diminuiu a arrecadação, que está passando por um momento difícil. E a gente vem dando oportunidade para essas pessoas, né, conseguirem solucionar. Não é o meu problema não, Mauro. É o problema do povo. Eu estou ali simplesmente para resolver o problema do município de Magé. Onde eu vivo, onde eu nasci, onde eu cresci, onde meus amigos estão, onde minha família está. Então eu vou cobrar. Eu não tenho rabo preso com proprietário de empresa de ônibus nenhum. E posso assim falar abertamente, tá? Que eu estou com a consciência bem tranquila. A mesma coisa com o pedágio dali da entrada de Magé. Ah, nós queremos falar sobre isso. Prefeito, só ia pedir licença ao senhor por alguns minutos para o nosso primeiro intervalo e propor exatamente isso. Eu ia propor, o senhor se antecipou, propôs antes de mim. Falar sobre o pedágio e a tarifa cobrada pelo pedágio na ida e na volta. Estou conversando aqui com o prefeito da cidade de Magé, prefeito Renato Cozzolino. Rapidinho a gente volta, viu, gente? Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o prefeito da cidade de Magé, na nossa Baixada Fluminense, Renato Cozzolino. Prefeito Cozzolino, a ideia foi sua, mas eu já ia perguntar também. Então, posso dizer que a ideia é nossa? Lógico. Esse assunto. Falar sobre o pedágio, né? Parece que é coisa criminosa isso, né? E a insistência da concessionária
Não sei se com a participação da NTT, não sei quem é do Ministério do Transporte, é do governo federal que autoriza majorar, mas eles não têm a menor compaixão, nem piedade, muito menos sensibilidade com o povo de Magé, com o povo da Baixada. Ô Mauro, na verdade aquilo que acontece na entrada de Magé é um assalto à mão desarmada. Eu não tenho dúvida disso. Porque você ter que pagar quase R$20 para você poder sair de Magé e pagar mais quase R$20 para você voltar para Magé, isso é um absurdo. É o pedágio mais caro do Brasil. Impressionante. O senhor tem feito gestão junto à CRT lá para ver se modifica, se diminui? O que eles dizem? Na verdade, Mauro, desde quando eu iniciei como prefeito de Magé, eu nunca quis o diálogo com a CRT. E assim, eu posso falar diretamente aí para os moradores de Magé que eu me reuni, houve lá diversos protestos, um movimento Magé Sem Pedágio, e por diversas vezes eu participei desse movimento. Eu nunca quis dialogar com essa concessionária, até porque não adianta você diminuir a tarifa. Querer diminuir para 12, Magé já não aguenta mais, Mauro. E eu bati o pé, briguei, lutei. Quero aqui também dar os méritos às pessoas que começaram com esse movimento Magé Sem Pedágio. Eu tenho certeza absoluta que hoje eu posso afirmar que no ano que vem nós não vamos ter mais pedágio por conta dessas pessoas. Tarifa zero, então não paga nada. Que por diversas vezes foram às ruas, debaixo de sol, debaixo de chuva, ficaram ali debaixo do viaduto, colocando a vida em risco, mas protestando para o bem da nossa cidade, que é a saída do pedágio, que já está instalado em Magé há 25 anos. O presidente Bolsonaro tem no seu ministério um ministro com prestígio, com força, que é exatamente o ministro da Infraestrutura, Tarcísio. o ministro Tarcísio, não é isso? O senhor já esteve com ele, não? Tive com ele, inclusive eu quero aqui agradecer muito o meu amigo, o deputado federal, doutor Luizinho, foi a pessoa que me levou até ele. Por diversas vezes sentamos, conversamos e graças a Deus, na última vez que eu estive lá, ele pôde me ouvir e entender que Magé precisava sim ser libertada desse maldito pedágio que já nos consome há 25 anos. E aí, conversando com ele, eu dei a ideia de qual local a gente poderia remanejar esse pedágio, porque ele alegava que aquela via, de qualquer maneira, teria que ter o pedágio, o posto de pedágio. E aí eu mostrei para ele que não ia alterar em nada, porque todas as pessoas que entram ali na Rio-Magé, ou elas vão sentido Teresópolis, ou elas vão sentido Itaboraí. E sentido Itaboraí já vai ter uma praça ali. Então, ou elas vão pagar a praça em Itaboraí, ou elas vão pagar a praça chegando a caminho de Teresópolis. Eu só falei, liberta o povo de Magé. Todas as pessoas que vão entrar na Rio-Magé, ou vão para Itaboraí, ou vão para Teresópolis. Só libertar o povo de Magé. Nós já contribuímos demais. Agora o outro município tem que contribuir. E eu vou lutar sempre pelo meu município, Mauro. Eu não aguento mais, Magé sofre. Hoje o maior problema do município de Magé é o desemprego. Indústria, empresa nenhuma quer ir para Magé por conta desse pedágio. Então a campanha é fora pedágio. Fora pedágio, Magé Sem Pedágio, o nome da campanha. O nome do movimento que ainda existe lá na nossa cidade. Magé Sem Pedágio. Magé Sem Pedágio. O senhor acredita que a empresa, as notícias que eu tenho, né, que todo mundo tem, é que ela ia ser renovada. Eles conseguiram aí mais 18 meses, vai vencer no ano que vem, e de qualquer maneira nós vamos tirar aquele pedágio ali ano que vem. Isso aí, inclusive, foi promessa do próprio Tarcísio, que esteve presente lá esses dias, inclusive, na BR-493, que também prometeu a retomada daquelas obras, né? Ali, se você pegar Magé Manilha, tá horrível, né? Aquela via ali tem que passar imediatamente por uma manutenção. É buraco, é tudo de pior tá ali naquela estrada. E ele se comprometeu também, além de tirar o pedágio, retomar as obras da BR-493. Está faltando ao Rio uma força política mais insistente, mais consubstanciada para encarar e conseguir melhoras, até da iluminação da rodovia Presidente Dutra, que é uma demanda que já era para existir. Esse caso, por exemplo, dessa via que liga Magé a Itaboraí, não é isso? Magé Manilha. Magé Manilha, que está em estado de calamidade e a responsabilidade direta do governo federal. Isso não revolta o senhor? Há muita coisa. Como, por exemplo,
o arco metropolitano. Está todo abandonado. Eu passo de vez em quando ali, quando eu tenho que ir à Volta Redonda, por exemplo, quando tenho que ir à Barra Mansa, por exemplo. Ali, cara, é um breu, uma escuridão, você não tem nenhuma sinalização, falta policiamento, falta tudo. Então, assim, eu lamento muito, tá? Eu não sou nem direita, não sou nem esquerda. Eu torço para que o nosso país avance cada vez mais. Você, por exemplo, pagar o preço que nós estamos pagando na carne, ninguém aguenta mais. Pagar o que nós estamos pagando no combustível, ninguém aguenta mais, Mauro. Gás de cozinha. No gás de cozinha, no cimento. Deus me livre. Tem que ter uma solução. O Rio tem 46 deputados federais. Diferentemente da bancada no Nordeste, de São Paulo, aqui parece que é cada um por si. Isso tem sido ruim para o nosso Estado. Cada vez mais distante do poder central, também das verbas que podem ser trazidas para cá, além das famosas emendas parlamentares, fica muito disperso. Um deputado vai numa região que ele tem interesse político. Esse jeito de interesse político, você acha que deveria ser modificado e passar a ser interesse da população? Exatamente, eu acho que quando você está unido, né, como bem você falou aqui, nós temos hoje 46 deputados. Imagine 46 pessoas na porta do presidente da República, levando as demandas do Estado do Rio de Janeiro. São 46, é uma força gigantesca. É diferente de você levar meia dúzia, é diferente de você ir com 2, com 3. Então, eu sempre procurei, na época como deputado, a criar esses vínculos, né, essa união dentro da casa para você poder conseguir levar a demanda do povo e resolver. Porque ninguém aguenta mais ficar sendo empurrado com a barriga, o Mauro. Em Magé, especificamente nessa área política, o senhor toda vez se socorre do deputado federal, doutor Luizinho. Por que o senhor fez essa opção de... Tem outros deputados, evidentemente, da sua relação, tal, o próprio senador Flávio, o senador Portinho, o senador Romário, que é da representação política do nosso Estado no Senado, mas fica nítido que o grande despachante de Magé é o deputado federal, doutor Luizinho. Estou enganado? Não está enganado. Eu quero aqui, inclusive, mandar um abraço para esse meu amigo que vem nos ajudando muito, está ajudando muito o município de Magé. Você pega, por exemplo, o PNAE, que estava bloqueado há 4 anos, mas já não recebia essa verba, e o Luizinho esteve lá presente no FNDE, conseguiu desbloquear. Hoje Magé já recebe o PNAE para poder comprar a merenda das nossas crianças, que eu estava tendo que comprar com recurso próprio. Então o Luizinho vem nos ajudando muito, não é só um deputado federal para mim, virou um amigo que frequenta a minha casa, que eu frequento a casa dele, que com certeza eu vou votar com ele. O povo de Magé tem visto aí o esforço que ele vem fazendo, representando a nossa cidade, e eu quero aqui deixar isso claro, né, que Magé hoje sim tem um deputado federal que luta pelos interesses da nossa cidade, que representa a nossa cidade, que briga pela nossa cidade, e é uma pessoa que tem um certo prestígio. Você chega lá em Brasília, você tem 500 e poucos deputados, né? Então é uma multidão de parlamentares. E o Luizinho é uma pessoa que sobressai porque ele consegue se unir, se juntar, e ao mesmo tempo ele consegue mostrar para as pessoas a capacidade dele. Ele, inclusive, hoje comanda lá a comissão de combate ao Covid, de outra comissão lá também importante, né? Tudo focado na saúde, porque ele é médico, ele é ortopedista, né? E eu falo que tudo que ele pega para fazer, ele faz com uma certa maestria. Quando ele foi secretário de saúde do governo do estado, ele foi uma referência aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Pegou, cortou aí os valores que gastavam com essas UPAs aí praticamente pela metade, e as UPAs continuaram funcionando. Então nós temos que dar a César o que é de César, e eu posso sim afirmar aqui que o Luizinho é o nosso amigo, é o nosso deputado federal, é o nosso representante em Brasília. No caso do Senado, são 3 senadores independentes do Estado. Por exemplo, São Paulo, que é um estado grande, um dos maiores, o maior do Brasil, tem 3 senadores. Rondônia, Roraima, estados menores,
em população, tem também 3 senadores. Essa distribuição, que muitos dizem que é uma distribuição necessária e equânime para manter o equilíbrio político e tal, não uma justificativa. Quando a gente olha, claro que São Paulo merecia ter 5 senadores, ou 6, e Rondônia, 1 resolveria. Quando a gente enxerga a Baixada Fluminense com mais de 4 milhões de habitantes, 13 municípios, a Baixada é maior do que 10, 15 estados brasileiros. É como se a gente tivesse um estado dentro do estado do Rio de Janeiro. E aí, não sei se o senhor concorda, que isso tem sido um ponto prejudicial para o progresso da nossa gente, da nossa região principalmente. O senhor acha, prefeito? Eu estou falando muito. Não, eu concordo com você. Eu quero até que fazer uma colocação. Acho que a Baixada tinha que ter um governador só para ela. Eu também acho isso, eu defendo isso. Defender, porque a Baixada é muito grande, né? E na maioria das vezes a gente fica esquecidos, né? E os maiores problemas estão na Baixada Fluminense. Né? Problema de saneamento básico, problema da Baía de Guanabara, o problema de tudo. Da segurança da pública segurança também. pública. Então, assim, eu peço muito, e o Cláudio Castro tem mostrado aí a sua habilidade de conduzir bem esse Estado, de dialogar bem lá com a Alerj. Eu, inclusive, fui deputado no momento em que ele estava assumindo o governo do Estado, e eu sempre tive uma relação muito próxima com ele, uma pessoa que sempre me recebeu, que sempre atendeu os nossos telefonemas. Muitas das vezes a gente leva alguma demanda, e ele tem mostrado aí a sua habilidade. Eu tenho certeza absoluta que ele, ainda mais depois dessa venda da SEDAI, né, vai entrar aí, já entrou muito recurso no governo do Estado, que ele dê essa prioridade à nossa Baixada Fluminense, que, infelizmente, eu posso dizer que é a região que mais precisa aqui no estado do Rio de Janeiro. Prefeito, eu pedi alguns minutos para o nosso segundo intervalo. Estou conversando aqui com o prefeito de Magé, Renato Cozzolino. Rapidamente a gente volta, viu, gente? Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o prefeito da cidade de Magé, Renato Cozzolino. Renato, você é formado em administração de empresa, tem uma experiência na gestão. Você tem aplicado o que você aprendeu na gestão municipal, mesmo sabendo que a vida particular, a vida empresarial é diferente do serviço público? Aquilo nada mais, nada é do que uma empresa. E eu tive a experiência, né, de administrar algumas empresas da minha família. Lógico, ali você está lidando, né, com dinheiro público, então é totalmente também diferente, mas é como se fosse uma empresa e você tem que fazer ela se autossustentar. A Prefeitura de Magé tem que ter uma boa arrecadação, tem que aumentar principalmente a arrecadação, nós estamos trabalhando muito nisso, né? Tem que ter também os cortes, às vezes você tem lá alguns contratos que não tem necessidade, né? Como eu, quando assumi, cortei um monte de contrato, principalmente aqueles contratos, né, que não funcionam, né? Que tinham muitos contratos lá que não funcionavam. A folha de pagamento hoje da Prefeitura de Magé foi sempre o maior gargalo. Mas, desculpa interromper o senhor, mas ali em Magé, eu vou muitas vezes lá e tal, tinha um estigma de que a família Cozzolino não era o político, especialmente a ex-prefeita Núbia, não era a gestora ideal ou o gestor ideal que valorizava o funcionário. Isso, claro que não há competência hereditária nem incompetência hereditária. Cada ser humano é um ser humano diferente. Mas o servidor público em Magé tinha uma certa desconfiança
com o seu nome. Existia isso de fato ou era boato? Ô Mauro, a Núbia, eu posso aqui afirmar que ela foi uma das grandes prefeitas que Magé teve. Eu levo junto com o nome dela o nome também do meu avô, saudoso Renato Cozzolino. A Núbia trabalhou muito, a Núbia fez muito. O que a gente pega feito hoje em Magé tem dedo dela, muitas ruas que ela asfaltou, escolas que ela construiu 30 escolas, Mauro. Né? Foi uma mulher muito perseguida, mas nem Deus agradou todo mundo, né? E ela, naquela época, também não conseguiu agradar algumas pessoas. Teve, sim, problemas com funcionários, mas a gente tenta hoje, de todas as maneiras, Mauro, valorizar os servidores ali da prefeitura. Por exemplo, eles estavam há anos pedindo para que a prefeitura desse um anuênio. E eu, esse mês, bati o martelo, a partir do mês que vem, os servidores da prefeitura, a partir do próximo pagamento, já vão receber seu anuênio, que vai, com certeza, aumentar o seu salário. Nunca né? existiu. Que nunca existiu. O salário de Magé é um salário muito defasado. Deu um enquadramento, que também era uma outra demanda dos servidores, né? Dos efetivos da prefeitura. Fizemos lá também o quadro de gratificação por escolaridade. Então, nós estamos valorizando, estamos avançando. Hoje eu posso dizer que os servidores estão ao lado do prefeito e a gente precisa disso, de união, de paz, de harmonia, para tratar o nosso povo da melhor maneira. Mas existia essa desconfiança? Eu posso, assim, te dizer que existia sim. Quando eu assumi, eu já ouvi isso de diversos servidores. Eu estava com medo, como iria ser. Graças a Deus você é um prefeito que dialoga com a gente, né? A gente sofreu muito aqui e a gente vem dessa natureza, então não era de tratar uma as coisa pessoas direcionada com respeito. especificamente, não era uma coisa direcionada especificamente à ex-prefeita Núbia, à ex-deputada Núbia, não era isso, era de todos os prefeitos, Eu acho que sempre da teve, maioria. Acho que sempre teve esse problema, não só no governo dela. Acho que os prefeitos nunca tiveram essa vontade de valorizar os servidores, entendeu? E eu posso, assim, ser até um pouco, às vezes, ousado, porque as pessoas falam, está aumentando muito a folha de pagamento, mas se você cortar um pouquinho daqui, você pode aumentar aqui, entendeu, Mauro? Tem que ter uma administração, um gerenciamento, não pode fazer tudo de orelhada. Prefeito, como é que o senhor gerencia o futuro dos jovens, das crianças da cidade de Magé? Qual é a sua visão? Na verdade, Mauro, eu venho investindo muito na educação de Magé. Eu, por exemplo, no início desse ano, nós enfrentamos essa pandemia e só Deus sabe o meu sacrifício para retornar com as aulas presenciais. Porque a aula remota, você há de convir comigo, que não é a mesma coisa. Imagine a criança que está lá naquela fase de alfabetização, aprendendo a ler, aprendendo a escrever. Olha o sofrimento dessa criança. Já perdeu o ano de 2020. Ia perder também o ano de 2021? Enfrentamos, colocamos as crianças todas nas salas de aula. Quero aqui agradecer muito a minha secretária de Educação, a Sandra, que vem fazendo um belíssimo trabalho. É uma pessoa maravilhosa que eu sempre estou dialogando, né? Ela vem sempre despachar comigo e, graças a Deus, a gente vem entregando uma educação de qualidade para nossas crianças. As crianças hoje, inclusive de manhã, estive numa escola lá no Parque dos Artistas, as salas todas lotadas. Nós vamos, ano que vem, distribuir tablet para todas as crianças, para deixar a aula um pouco mais dinâmica. Estamos investindo muito na merenda. Nossa merenda, eu, por exemplo, almoço toda semana numa escola da prefeitura, para provar se realmente está boa. Mas chega de surpresa. Chego de surpresa. Sim. E eu vejo que está todo mundo muito imbuído, né, em dar um futuro a essas crianças, né? Então, assim, além disso, nós estamos fazendo também diversos programas dentro da educação, como Janela do Aprender, onde tem um reforço, né? Um reforço escolar para que essas crianças tenham esse acompanhamento como se fosse uma professora particular. Estamos lá também com o professor Gerson, que coordena o nosso vestibular, o primeiro vestibular gratuito da Baixada Fluminense em Magé, de graça, 0800. Então a gente está preparando também essa juventude, né, que está terminando o estudo, que está querendo entrar numa faculdade pública, e a gente está dando todo esse auxílio. E acho que o futuro
começa no hoje. Não adianta tu, vou trabalhar para ter um futuro melhor daqui a não sei quantos anos. Não adianta. Tem que trabalhar hoje para que o amanhã seja melhor, Mauro. É o futuro hoje. O futuro é hoje. Prefeito, temos aqui uma demanda reprimida, né, em razão da sua ausência do nosso Fala Baixada. Então eu já quero desde logo deixar o convite, só voltar, porque tem muitos outros assuntos a tocar com o senhor e saber das coisas, como o senhor tem relatado, as coisas positivas da cidade e o que ainda não foi possível ser feito. Eu queria passar em suas mãos aqui, são algumas demandas de vários bairros, Saco, Vila Inca, Vila da Liberdade, sobre transportes. Eu queria, são 50 e poucas, quase 60 demandas de telespectadores nossos, que nós já lemos aqui, mas estou tendo a oportunidade de entregar ao senhor. É quase um livro, né, Mauro? É quase um livro. Já que o senhor gosta de trabalho. Mas não tem problema, nós vamos aqui olhar. Eu estou vendo aqui o bacana que tem o número de telefone da pessoa, né? Tem, claro. Dá até pra gente solucionar a demanda e ligar e perguntar. Isso. E aí, resolveu? Continua acontecendo. Continua a mesma coisa? Boa. Mas pode deixar. Se tem uma coisa que eu sou, é atencioso. Nós vamos dar atenção aqui a todas essas demandas e numa próxima oportunidade, quem sabe, eu possa trazer e te devolver e falar assim, liga e confere. Prefeito Renato Cozzolino, quero, nesse momento, finalizando o programa, deixar o senhor bem à vontade. Nossas câmeras estão inteiramente à sua disposição, viu? Mauro, muito obrigado por esse convite. Para mim é uma honra poder estar aqui no teu programa. Você que representa muito bem o nosso estado, principalmente a nossa Baixada Fluminense, cobre toda a Baixada, que é uma área muito demandada, e você sempre muito sensível à causa das pessoas, né? Por exemplo, me entregou aqui esse livro e eu tenho certeza absoluta que nós vamos dar uma resposta o quanto antes a essa demanda. Mas eu quero te agradecer muito por esse espaço. Eu acho que o político ele tem que estar assim à disposição, sendo visto, dando satisfação, né, à população. Eu acho que esse programa hoje que eu participei foi uma maneira também de eu poder prestar conta de tudo que a gente vem fazendo nesses 10 meses de mandato de prefeito, né? Ainda temos aí um longo tempo pela frente, mas muita coisa precisa ser feita, Mauro. Eu estou preocupado muito com essas fortes chuvas. Magé vem sendo castigada há mais de um mês, aí uma chuva constante. Graças a Deus, a gente vem fazendo manutenção nas redes de drenagem de esgoto, a gente vem fazendo novas redes, né? Botando caminhão de vacó para desentupir, para que nenhuma rua fique alagada. A minha maior preocupação hoje, nesse momento, são as chuvas de verão. Eu não quero passar esse ano o que eu passei no final do ano passado, que eu nem era prefeito. Via diversas famílias perder seus utensílios domésticos, cama, armário, geladeira. Infelizmente, nós fomos muito castigados no ano passado. E esse ano, a gente vem fazendo aí um serviço de excelência, de drenagem de todas as valas, os rios, né? Estamos desassoreando para que não tenha mais essas enchentes. Estamos solucionando os problemas crônicos da nossa cidade. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter muito trabalho pela frente, mas eu tenho certeza que vai dar certo, Mauro. É muita força de vontade. Nós conseguimos montar uma equipe muito unida, uma equipe muito técnica ao mesmo tempo, uma equipe que gosta também de colocar a mão na massa. Eu quero aqui mencionar o nome do meu secretário de governo, Vinícius Cozzolino, que vem fazendo um trabalho maravilhoso lá na prefeitura. Muitas das vezes as pessoas falam assim, Renato, você só vive na rua, mas eu só estou na rua, tranquilo, tem a retaguarda. Porque na minha retaguarda tem uma pessoa que eu confio, uma pessoa que é muito determinada, que tem o mesmo pensamento que eu, quer fazer, mas já crescer. Então quero aqui agradecer ele, e agradecendo ele, agradeço toda a minha equipe, todos os meus secretários que estão se esforçando muito para melhorar a qualidade de vida do povo de Magé, Mauro. Conte sempre comigo e pode ter certeza que eu vou fazer questão, tá, Mauro? De voltar aqui mais vezes para que a gente possa ter esse bate-papo sadio, essa conversa e você me entregar mais algumas demandas. Boa, prefeito. Conversei com o prefeito da cidade de Magé, Renato Cozzolino. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.